Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês, gente? Por aqui tá tudo tranquilo. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente de todos os vídeos que eu tenho postado aí no canal, porque uma seguidora assistiu um vídeo que eu postei há 3 anos atrás, sobre a minha gravidez após os 40 anos. E ela me pediu para falar como que eu passei pelo momento de amamentação, né? Que diz ela que tem muita gente que tem muita dificuldade e ela quer saber como que foi pra mim. Bom, então é isso que eu vim falar hoje. Então, se você é lá da parte das comprinhas, se você é lá da parte do consumismo e da beleza, assiste um pouquinho, quem sabe você pode ajudar uma amiga, né? Pode falar alguma coisa que seja interessante para alguém que está precisando nesse momento. Então, vamos lá. Bom, gente, eu engravidei a primeira vez com 28 anos, eu tive o meu filho que hoje está com 17 anos do meu primeiro casamento. Né? Eu casei com 24, com 28 eu tive o Arthur. E agora, no segundo casamento, eu engravidei de susto da Elis com 41 anos e tive a Elis com 42. A Elis hoje tá fazendo 4 anos e eu vou fazer 46. Bom, o que acontece? Quando eu engravidei do Arthur, eu era marinheira de primeira viagem e acabava escutando coisa demais de todo mundo falava e a gente acabava ficando numa pressão muito grande, principalmente para amamentação. E aí eu sofri muito com a amamentação do Arthur, né? Meu peito feriu muito, doeu e tal. Por quê? Porque eu escutava demais as pessoas. As pessoas têm uma mania de achar que as mães têm obrigação de sofrer porque o filho precisa. E aí, quando eu tive a minha segunda gravidez, que eu já estava bem mais madura, né, já estava mais ciente das coisas, já sabia o que eu queria para mim, o que era importante realmente para o meu filho, eu resolvi não escutar ninguém com relação à amamentação. Eu queria amamentar a Elis, amamentei a Elis, e foram momentos deliciosos, muito diferentes do que foram com o Arthur, porque eu tinha pânico da hora que alguém me trazia o Arthur para mamar. Então, a amamentação da Elis foi muito mais calma do que a amamentação do Arthur. Por que, Grazi? Bom, na amamentação do Arthur, gente, as pessoas diziam que eu tinha obrigação de amamentá-lo de 2 em 2 horas. Com o meu peito ferido, essas 2 a 2 horas para mim parecia nossa, um lamento, assim, era muito sofrido, muito doído. E eu escutando todo mundo. Teve um dia que eu falei com meu esposo, na época já tinham lançado aquela negocinho de silicone. Aí teve um dia que eu pedi meu esposo para comprar e eu recebi muita crítica. As pessoas falavam assim, mas ele não vai ter contato com o teu peito, mas ele vai ficar chupando esse plástico, mas ele... Então, tudo foi muito sofrido, porque até para dar o mamar com o biquinho de silicone, eu tinha que esconder das pessoas, porque as pessoas me criticavam. Na época eu me importava com crítica, né? Quem é que é uma menina de primeira viagem que não se importa com crítica? Não tem jeito, eu acho que não existe, né? A não ser as que são realmente maduras demais muito cedo. Mas eu não era uma menina mesmo. E aí, agora com os 42 anos, eu tive a Elis, dei mamar para ela no hospital, da mesma forma como foi com o Arthur, porque eu tive cesárea com os dois, o leite não desceu no hospital. Então, o que eu fiz? Graziele, esperta dessa vez, porque eu já sabia, levei dentro da mochilinha, escondido, lógico, escondido do hospital, levei dentro da mochilinha um copinho, daqueles de plástico, né, copinho de café, e a fórmula do NAN, né, que é o primeiro que a gente dá pro neném. Falei, bom, se o meu leite descer, ótimo, vou dar o leite para ela no hospital. Se não descer, eu não vou deixar ela chorar de fome, porque o Arthur chorou uma noite inteira de fome, e na época a pediatra não abriu mão de dar o leite do hospital para ele, porque ela achava que eu teria que amamentar. E a Elisa, eu não queria passar esse sufoco, mas dessa vez o hospital fez diferente. Quando eles viram que meu leite não ia descer, porque a minha cesárea foi marcada, né? Eu não tive nenhum tipo de sinal de trabalho de parto, eles deram para ela lá no hospital o copinho. Então não precisei usar o meu kit escondido. Não precisei. Eles deram no copinho e aí colocavam um pouquinho no peito para puxar, né? Para incentivar que o leite descesse e colocavam no copinho. Quando eu cheguei em casa, e aí já era eu a dona do negócio, porque graças a Deus a cesárea sempre foi muito boa pra mim, eu nunca tive problema. O Arthur, com 7 dias eu tava andando com ele na rua indo pro carnaval, ele nasceu no dia 31 de janeiro, na época o carnaval era dia 8 de fevereiro. E aí a gente foi pro carnaval com ele, lógico que eu não fui pro meio da multidão, mas a gente foi de dia na Rua Mariana, tiramos foto dele na frente das coisas de carnaval que tinha, e eu consegui andar de boa. Da Elis foi mais fácil ainda. Com 3 dias eu estava em casa fazendo almoço, porque eu tinha visitas e tal, que vieram conhecer a Elis. E de fora, inclusive a minha irmã, que veio assistir o parto. E ela estava aqui em casa com os irmãos, com mais um pouco de gente. E eu acabei indo para a cozinha, fazendo almoço, almoçando com eles, depois deitei. Então sempre foi muito de boa para mim a cesárea. Eu nunca tive problema com dor ou com qualquer outro tipo de coisa com cesárea, não. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa do hospital. O que eu fazia? Dava mamar para Elis, né? E aí colocava o copinho
para ela, dava devagarzinho o copinho para ela. Quando era o Arthur, quando eu cheguei em casa e eu via que eu não conseguia dar, a gente comprou uma chuquinha e o pai do Arthur colocava as gotinhas assim na boca dele devagarzinho, né? Para poder alimentar. Isso quando eu tava realmente assim, a ponto de morrer de chorar, porque doía demais. E aí alguém tinha que fazer alguma coisa, né? E aí ele fazia isso. E aí, no da Elis, a gente já teve um pouco mais de prática, né? O pai dela também ajudava, colocava o copinho e tal. E aí o que acontece? Com 2 dias, né, que eu tava em casa, a gente descobriu que existia uma tal de concha. Não sei se vocês já ouviram falar. É como se fosse uma tapuer de pôr no peito. Como é que chama? É uma vasilha. Ela tem uma cobertura assim, ó, é fechada até aqui assim, e você encaixa o seu peito nessa parte aqui. Então eu andava dentro de casa com isso. De início, gente, não saía uma gota, mas ele dá uma pressionada no peito e eu acho que isso ajuda muito a melhorar a fabricação de leite ou mesmo a retirada, né? E aí eu coloquei. Quando foi no 3º dia que eu fui tirar a concha, tinha um tiquinho assim daquele leite branquinho. Aí eu fiquei toda feliz, coloquei no copinho, dei pra ela e comecei a colocar ela pra mamar. E eu não sentia dor, porque pra mim era muito certo que quando eu tivesse com dor, ou eu ia tirar com essa concha, que não doía, ia dar pra ela no copinho, ou eu ia usar o bico de silicone. Pra mim tava muito certo isso, eu não ia sofrer, porque eu não queria passar pra minha filha aquela sensação de que eu estava sofrendo por causa dela. Não era isso que eu queria passar pra ela. Então, eu comecei a usar a concha. E quando essa concha, né, durante o dia ia pegando, eu dava mamar, aí colocava a concha. Dava mamar, colocava a concha. E assim, a Elis foi muito menor que o Arthur, né? O Arthur nasceu com 4,50 kg, a Elis nasceu com 3 e pouco, 3,700 e pouco. 3,500 e pouco. E ela mamava muito menos também, né? Normalmente menina mama menos. E aí foi muito tranquilo. E aí, a Cíntia tem uma cunhada que ela passou muito perrengue com a amamentação, tadinha. Nossa, no caso dela foi tão drástico que o peito dela empedrava tanto que ela não conseguia tirar com bomba. Eu, muitas vezes, tive que tirar com sucção. O pessoal achava assim a coisa mais incrível do mundo, mas eu nunca tive problema com isso. Se eu vejo uma pessoa sentindo dor, meu filho, o que for que tiver que fazer para aliviar, eu faço. E a Cíntia teve esse problema 2 vezes, nas 2 gravidezes. O peito inchava muito, ela chegava a colocar toalha de banho debaixo do peito. E ela sentia muita dor e precisava de alguém com força para sugar. E as meninas dela não tinham essa força. E 2 vezes eu tive que tirar, sugando mesmo, para aliviar. E não me importo com isso, acho isso assim, de boa, normal, para mim, normal. E a minha mãe tinha essa mania, quando a gente era pequenininho, às vezes alguém estava amamentando, ela pegava um pouquinho de leite e dava pra gente. E aí eu nunca tive nojo, nunca tive problema com essas coisas. E aí foi assim. E a Cíntia, ela aprendeu muita coisa por causa do problema que ela passou com a amamentação. E ela me ensinou a fazer a massagem de retirar o leite do peito. Sem dor, gente, é maravilhoso, sem dor. O que ela fazia? Eu vou levantar aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu colocar ele no lugar certo aqui. Bom, ela fazia o seguinte, primeiro ela massageava o peito em volta todo, massageava, onde tinha um carocinho mais grossinho, ela parava assim, ó, ia massageando, massageava, massageava, até dar uma, como se fosse uma amolecida nesses carocinhos. Bom, depois que ela fazia isso, gente, ela pegava o peito aqui, ó, atrás. Não é aquele negócio de ficar apertando o bico do peito, não. Ela pegava o peito aqui atrás e ia fazendo isso, ó, esse movimento. Gente, isso aqui era tão gostoso de fazer que eu assistia novela fazendo isso. E teve um dia que eu consegui tirar, pra quem não tinha leite, né, era incrível, uma chuquinha assim de leite, só assim. Gente, eu tirei foto, eu tenho foto revelada. Eu vou colocar pra vocês aí, quando eu editar, vou colocar aqui do lado, porque foi um orgulho tão grande pra mim quando eu consegui fazer aquilo, que eu fiquei toda feliz, sabe? Porque eu consegui tirar uma chuquinha de leite do meu peito. E aí eu fui dando mamar pra Elisa, ela foi se acostumando, eu fui me acostumando. Quando acontecia, aqui em casa a gente teve uma outra coisa também, que é um problema muito sério pros pais, e pra mim na segunda gravidez foi super tranquilo. Cansaço, né? Porque a mãe realmente, gente, é cansativo. Não é fácil, com 20 anos não foi, com 42 menor ainda, menos ainda, né? E aí nós decidimos também uma outra coisa. O Kleber, ele estava de férias, ele tinha tirado férias exatamente para me ajudar nesse início, né, da vida da Elis. E aí a gente decidiu o seguinte, eu dormiria um dia e 2 dias eu ficaria com eles no quarto. Então o que eu fazia? No dia que eu dormia com a Elis, eu acordava de noite, amamentava, né? E o Kleber dormia, eu acordava para ajudar em alguma coisa, mas mais dormia do que acordava. E no 3º dia eu dormia no quarto da Elis. Eu colocava gelo no peito para não empedrar, dormia com um panozinho assim enrolado no gelo no peito para não empedrar, porque eu ia ficar uma noite inteira sem dar mamar. E aí
O Kleber, durante a noite, dava a Elis o leite, né? Depois a gente até começou dando a chuquinha, mas no início, no copinho. A noite inteira ele ficava por conta da Elis e eu dormia. Gente, isso é uma coisa muito difícil para uma mãe fazer, principalmente uma mãe de primeira viagem, porque você não consegue se desligar do seu filho, né? Mas o que ajuda muito é o pai estar participando, é impressionante. E não precisa ser o pai não, porque muitas vezes o pai nem serve para nada, né? Tem alguns casos que o pai não serve para nada, mas alguém que ajude, aceitar a ajuda de alguém. Isso é muito importante. A primeira vez que eu tive depressão pós-parto, né, por causa desse tanto de coisa que eu já contei para vocês, dessa pressão e tal, eu não estava dormindo, eu fiquei quase 8 dias sem dormir. Teve um dia que o Arthur engasgou, quando ele estava mamando. Eu tô voltando, tô misturando as histórias todas. Vocês se virem pra acompanhar aí, porque tô misturando o que tá vindo na cabeça, eu tô contando. Eu tava muito nervosa, dando mamar, e o Arthur engasgou. E aí a minha mãe chegou perto, pegou o Arthur, desengasgou. O Arthur falou comigo assim: minha filha, dorme, o seu filho tá comigo, dorme. Gente, isso aí pareceu que, sabe assim, quando você fala assim, alguém sabe resolver esse problema e eu posso ficar sossegada? Gente, eu deitei e dormi. Eu dormi umas 8 horas direto, de dia, umas 8 horas direto. Quando eu levantei assustada, né? Porque imagina, um neném recém-nascido de 8 dias não mamou. Porque o Arthur, minha mãe não tinha esse negócio. A minha mãe ficou virando ele no carrinho, virava para um lado, virava para o outro, ninava, virava para um lado. Ele ficou 8 horas sem mamar, mas eu dormi. Se fosse uma outra pessoa que não fosse a minha mãe, que já era tão, né, na época tão bitolada de que a amamentação tinha que ser só amamentação, talvez teria dado a chuquinha e eu conseguiria descansar numa boa, sabe? Então, aceitar a ajuda do outro é muito bom, muito bom. Outra coisa, não ter vergonha, porque nesses primeiros dias, gente, a mulher fica muito desmontada. Eu andava com as conchas, assim, com o sutiã dentro de casa, com as conchas, a moça que me ajudava, as pessoas que chegavam, era eu de sutiã e com a concha dentro do sutiã e andando. Porque a gente está passando por um momento que o essencial temos que ser nós e o bebê. Eu não posso ficar preocupada com o que está acontecendo ao meu redor, porque senão eu não consigo, sabe? É um momento muito pesado, muito difícil para as mulheres. Então a gente precisa, primeiro, contar com a ajuda de quem realmente quer ajudar, não de quem quer criticar, ou de quem quer te derrubar, ou de quem quer te deixar sofrer para poder seu filho ficar feliz. Contar com a ajuda de quem quer ajudar e, ao mesmo tempo, se permitir escolher o que você quer para você, porque quanto mais feliz você tiver, mais felizes vão ser os momentos com seu filho, mais ele vai sentir essa adrenalina, essa alegria, e melhor vai ser para ele. Então, assim, eu amamentei a Elis até 7 meses, amamentei o Arthur até 7 meses, porque todos dois começaram, né, a ir pra escolinha. Eu fui também, porque eu trabalho na escolinha, então eu descia com eles, não tava tanto tempo. E aí fui tirando aos pouquinhos. Não fui tirando, não. Na verdade, eles começaram a se adaptar com outras coisas de comida, e aí deixaram o peito. Mas eu amamentei e da segunda vez foi muito leve. Porque se eu não queria amamentar, eu dava no copinho. Eu podia tirar o meu e dar no copinho, mas eu não me importava. Porque eu tinha muitos outros momentos com a minha filha, de pele com pele, de tomar banho de chuveiro juntinho, de um monte de outras coisas que não precisava ser sofrido. Então, a principal coisa, eu acho que são 3 dicas. Primeiro, pense em você. É um momento seu. Então tem que ser do jeito que você acha que é melhor. Se alguém te der dica, te der opinião, se for alguém de fora que vai embora e não vai ver, você fala aham, porque o aham é a melhor coisa que tem. Aham, aham, aham. Se for alguém de casa, converse. Fala assim, ó, gente, eu quero viver esse momento da minha forma. Lógico que se vocês falarem alguma coisa que seja para a saúde do meu filho, que não seja sofrido para mim, igual minha mãe tinha mania de pôr arruda na banheira, eu não tinha problemas com isso, gente. Põe arruda, põe camomila, põe o que quiser. As pessoas gostam dessas coisas, mas desde que não prejudique a saúde do meu filho nem a minha, entendeu? Então, assim, aceitem as críticas, façam coisas que vocês sabem que não vai atrapalhar para nenhum dos dois, para pelo menos as pessoas se sentirem importantes naquele momento também, mas aceitem a ajuda das pessoas que vocês confiam, porque precisa. E se você tiver um maridão, assim, igual eu tenho, aceite a ajuda dele, gente. Ele é pai, ele tem que participar, ele não vai fazer mal pro seu filho, ele não vai, então... Coloque realmente a responsabilidade também em cima deles, porque isso ajuda demais a gente. Então eu não tive um pingo de cansaço quando eu tive a Elis, porque foi muito, o Kleber foi muito companheiro, sabe? E ele ficava a noite inteira com o neném recém-nascido sem a mãe, e ele dava conta. Então, assim, é acreditar mesmo no outro. Lógico que eu colocava relógio para despertar, porque eu tinha medo dele não acordar no horário, porque o homem não tem aquele sexto sentido que nós temos, né? Porque nós mulheres temos sexto sentido, e a gente acorda num estalar de olho com o menino abrindo o olho, né? Parece que abrir o olho já faz um barulhão que a gente acorda. Agora, os homens não têm esse sexto sentido. Ai, tô coçando meu nariz. Os homens não têm. Então a gente colocava ali o relógio para despertar de 2 em 2 horas e ele olhava a Elis e dava mamar. E foi muito calmo, foi muito tranquilo a gravidez da Elis, porque eu aprendi que
eu sou importante tanto quanto meu filho é importante. E aí que se dane o resto do mundo, né? Sou super feliz com a Elis, não tive problema. Graças a Deus o Arthur também, né? Apesar desse perrengue todo que eu passei no início, também foi um filho maravilhoso, é um filho maravilhoso até hoje. E eu acredito que muito seja por causa dessa maturidade que eu consegui com o tempo, de acreditar que eu preciso valorizar primeiro o eu, né? Porque eu sou importante também nesse momento. Então eu preciso estar bem nesse momento, tá? Então essas foram as dicas. E eu vou contar de final só uma historinha para vocês de uma parte de amamentação que eu também participei. Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, eu sou inclusive madrinha dessa bebezinha dela, né? E o que acontece? A minha amiga, a bolsa dela estourou muito cedo, com 7 meses a bolsa estourou. Ela foi para o Sofia Feldman, que é uma maternidade humanitária aqui em Belo Horizonte, perto da minha cidade, e eles começaram a induzir um parto normal que não aconteceu. Então ela teve um sofrimento, né, desse tempo muito grande. E ela teve a neném de 7 meses, veio para Ouro Preto, a neném ficou bem e tal, a gente até precisou ficar uma noite no hospital com ela por causa de icterícia, mas assim, neném super bem. Só que quando ela chegou em casa no primeiro dia, lá no hospital ela já tinha sofrido com o parto, durante acho que 6 dias, ela ficou com a bolsa estourada durante uns 6 dias no hospital. E tinha sofrido também com a amamentação, porque no Feldman não aceita nada que seja diferente do natural, né? E aí, quando ela chegou em casa, ela estava muito nervosa, porque ela falava que ela olhava para a filha dela, ela só sentia sofrimento. E as pessoas em cima dela, todo mundo ali, não, Camila, ela tá com fome, mas ela tá com fome. Desculpa, falei até o nome, mas ela tá com fome, acho que ela não vai se importar não. Ela tá com fome, ela tá com fome. Gente, na hora que eu fui vendo aquilo, eu me senti ali. Falei, gente, fui eu, na época que eu tava sofrendo para poder explicar às pessoas que eu não tava dando conta e as pessoas não entendiam. O que eu fiz? Falei com ela, calma, nós vamos resolver. Você tem alguma coisa contra da mamadeira sua filha? Não, Grazi, eu não tô aguentando, eu não quero amamentar. Eu vou amar minha filha de todos os jeitos, mas amamentar tá me fazendo sofrer demais. Falei, acabou. Me deixa até emocionada, porque foi uma época difícil, né, pra ela também. Fui na farmácia, comprei a mamadeira, comprei a fórmula e a gente lavou a mamadeira, esterilizou, ensinei os avós a fazer a fórmula, ensinei o pai a fazer a fórmula e aí começamos a dar, dei a primeira, ensinei que tinha que ser mais em pezinha pra não engasgar e tal. Elis, em pezinha pra não engasgar e tal, achei que era Elis que tava entrando. E aí ela começou a dar mamadeira, né? Aos pouquinhos ela foi até tentando mais, mas não tinha realmente leite. Até a própria médica liberou. E a Elis mesmo, gente, ó, toda descabelada porque acabou de acordar. E aí a médica liberou, porque falou que realmente ela não tinha leite por causa da cesárea muito antecipada, né? Por causa de todo o sofrimento e tal que ela passou. E ela começou a dar mamadeira. E sim, foi leve, hoje é super realizada com a filha. Então, tirem da cabeça essa obrigação. Tirem, isso aí não está escrito em lugar nenhum, gente. Deus permitiu, porque se eu tiver oportunidade, tiver facilidade, eu preciso, né, escolher o que eu quero fazer com meu filho, mas isso não é uma obrigação. Nós mulheres não temos obrigação de sentir dor para que os nossos filhos fiquem bem. Eles podem ficar bem de inúmeras maneiras. Então, por favor, não se cobrem tanto assim, porque isso é que acaba prejudicando o seu relacionamento com seus filhos e perdendo a beleza que é os primeiros dias, tá? Então não se cobrem. Eu vou parar o vídeo porque começou aqui uma bateção de construção aqui na minha casa, a gente está mexendo com reforma, mas eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha respondido aí a pergunta da minha seguidora aí, que eu vou colocar o nome pra vocês também, porque eu não consegui olhar. Eu entrei lá no YouTube pra olhar, mas não consegui chegar no comentário dela. Mas olha, um beijo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. A Elis tá dando tchau, gente. Ó, a mão tá lá embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!